Os médicos, e não só os médicos, Lassi, os outros profissionais de saúde, hoje, precisam de muitas outras habilidades além da habilidade técnica. E isso é um problema no sentido de que o currículo das faculdades na área de saúde já é muito extenso. Então, não vai ter como, no curto e talvez no médio espaço de tempo, assimilar no conteúdo desses profissionais essas novas habilidades que eles estão sendo cobrados na vida real. Prontcast. Conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lassi Koivisto, sou CEO da ProntMed e está no ar o primeiro episódio do Prontcast. Aqui vamos falar com pessoas incríveis sobre saúde, tecnologia e dados. Se você é mais um que acredita que saúde pode ser transformada com a tecnologia e com informação, aqui é o lugar certo. Então aproveite, assine o Prontcast na sua plataforma de streaming favorita e não perca nenhum episódio. E hoje eu tenho a maior alegria de fazer o nosso primeiro episódio com um grande amigo, o Dr. Rafael Munerato. Ele é médico cardiologista, formado há mais de 20 anos, é também gestor, participa de conselhos de administração na Nasdaq. Ele está à frente hoje da Infinity Educational e eu poderia ficar muito tempo falando sobre o currículo dele. É com grande alegria que eu gostaria de compartilhar. Vem com a gente o nosso primeiro episódio, fique ligado e aproveite. Rafa, primeiro, tô muito feliz que você está aqui, muito feliz mesmo. É um prazer, né, estar no podcast aqui da ProntMed, Prontcast, o nosso primeiro episódio. Estamos aqui num dia meio atípico, né, porque nesse momento as conexões, as comunicações do mundo estão fora, porque WhatsApp, Facebook, Instagram não estão funcionando já faz um tempo, talvez volte daqui a pouco. E a gente aqui um pouco antes, no aquecimento, a gente ficou falando um pouco sobre comunicação, né? Você tá entrando no mundo dos podcasters e podcast. Conta um pouquinho como é que tá sendo essa experiência, tô curioso. Muito legal. Em primeiro lugar, Lassi, grande amigo, um prazer estar com você nesse podcast, conversando sobre esse mercado de saúde, um mercado apaixonante, né, Lassi? Sobre as nossas experiências. Eu acho que o objetivo é esse mesmo, a gente poder compartilhar com todo mundo que vai ouvir um podcast algumas coisas da nossa caminhada, do nosso aprendizado, né? Com relação a essa ferramenta, Lassi, tô achando fantástico. Tô aprendendo ainda, tô caminhando no aprendizado do podcast, mas você sabe, Lassi, que eu tenho consumido cada vez mais podcasts. Eu acho que tem sido um instrumento excelente nesse nosso novo normal, onde a gente está contando aí com os veículos de comunicação totalmente inseridos no nosso dia a dia. Então vai ser maravilhoso aí participar dessa edição com você, edição aqui do podcast da ProntMed. Muito legal. Me conta, tô curioso, o que você escuta? Qual que é o seu podcast, seus podcasts preferidos? Assim, o que um médico escuta? Não só médico, né, mas gestor, mas eu tô curioso para saber. Olha, meu irmão, eu adoro o podcast da Harvard Business Review. Eu gosto de ouvir alguns podcasts da minha área de especialização em saúde, que é cardiologia. Eu gosto de ouvir podcasts das notícias. É interessantíssimo como os veículos de comunicação, Lassi, os jornais, as revistas, eles acostumaram a lançar podcasts mesmo sabendo que também vão enviar, por exemplo, a edição do jornal de hoje ou a edição da revista dessa semana. E normalmente o podcast, ele traz recursos que você não tem nesse formato habitual. Vou dar um exemplo de um jornal. Então, você tem no jornal uma notícia falando sobre uma empresa de tecnologia que acabou de lançar um produto sensacional lá nos Estados Unidos. O podcast traz essa notícia e ele traz um pouco, talvez, da fala do CEO do evento, ou ele traz um comentário de um especialista. E nesse formato que não só é um formato muito fácil, né, muito versátil da gente consumir, porque você pode pôr o fone de ouvido enquanto está fazendo outras coisas, vai escutando, vai aprendendo, e ao mesmo tempo é um formato que ajuda a gente a poder gravar e talvez complemente com os outros que a gente está acostumado, como a leitura. Ah, total, e é super democrático. Qualquer um com celular, o mínimo de equipamento, consegue começar pelo menos e se comunicar.
democratizou um pouco essa troca de informação, né? A notícia, todo mundo tá virando quase um jornalista pessoal, né? Algum jornalista que faz as notícias por conta própria. Brincadeiras à parte, porque jornalista é uma profissão muito complexa e séria, tem um monte de conhecimento, mas é legal porque é uma perspectiva muito humana, né? De quem tá mostrando a própria opinião. Então, muito legal, assim. E como é que tá sendo? Da onde você tá gravando todo dia? Você usa mais vídeo? Como é que você tá preferindo? O que no fim você tá gostando mais? Olha, meu irmão, eu acho que até para responder essa pergunta, vale a pena falar pro pessoal que tá ouvindo a gente que existem diferentes objetos de aprendizagem, né? Esse é um termo que a gente usa, Lassi, para falar dos diferentes formatos que a gente tem para criar conteúdos. E eu já trabalho com isso há muito tempo, por conta do meu histórico, das minhas experiências, fazendo as aulas, fazendo os workshops, tanto na área de cardiologia como na área de gestão em saúde. Então, dentro dessa caminhada aí para criação de conteúdo, você falou uma coisa super verdadeira. Todo mundo, durante a pandemia, aprendeu a fazer internamente alguma dessas criações de conteúdo, né? Como nós aqui. Claro que a gente está gravando esse podcast com apoio de profissionais, o que está sendo fantástico, mas você está na sua casa, eu tô aqui na minha casa, né? Ou alguns de nós no escritório, e a gente tá aprendendo a criar esse conteúdo, que eu acho que antes da pandemia, Lassi, a gente já tá num estúdio, a gente já tá em algum outro tipo de local específico para isso. Então, você tem toda a razão. Eu acho que nessa fase, todo mundo aprendeu um pouco sobre esse tema, criação de conteúdo, e na minha área, Lassi, isso é fundamental, porque eu realmente preciso muito de ferramentas em que eu me comunique com clientes na parte de consultoria, com prestadores de serviço, com prestadores de saúde, com alunos de medicina, e aí a parte de criação de conteúdos, vídeos, podcasts, videocasts tem sido fundamental. Que legal. E pegando esse gancho teu, o que me interessa bastante, como alguém que trabalha no mercado de saúde, mas não é médico, né? Não sou um profissional de saúde. Na tua visão, como uma pessoa que entende muito sobre educação, essa tua vida, né? O que você enxerga na educação do médico? Porque essencialmente é uma profissão bastante técnica, né? Muito importante a especialização, tem um foco muito grande nisso na parte da técnica, né? De todo esse conhecimento, mas a gente está falando agora essencialmente de um conhecimento de comunicação, de poder, e também, óbvio, o podcast é uma ferramenta de educação, mas se você tivesse que sumarizar na tua cabeça o que compõe uma educação completa do médico, dado que tem coisas que a faculdade eventualmente não ensine e que são, vamos dizer, os pilares importantes que você acredita que o médico agora, no momento atual e para o futuro, tem que ter. Muito bom. Lassi, sem sombra de dúvidas, os médicos, e não só os médicos, Lassi, os outros profissionais de saúde, hoje, precisam de muitas outras habilidades além da habilidade técnica. E isso é um problema no sentido de que o currículo das faculdades na área de saúde já é muito extenso. Então, não vai ter como, no curto e talvez no médio espaço de tempo, assimilar no conteúdo desses profissionais essas novas habilidades que eles estão sendo cobrados na vida real. Então, Lassi, do ponto de vista prático, hoje, os profissionais de saúde, além da parte técnica assistencial, têm que entender sobre data analytics, tem que entender sobre liderança, tem que entender sobre outros conceitos ligados à tecnologia da informação, além de data analytics. Esses profissionais têm que entender de finanças, esses profissionais têm que entender da parte do marketing. E no conceito mais, vamos colocar da seguinte forma, no conceito mais primordial do marketing, que tem a ver com a etnografia, com a empatia, né, com o mapa de empatia, com a definição dos personas, que são os nossos clientes, que é para quem a gente se preocupa em gerar valor. Então, são tantos elementos, Lassi, que hoje, quando um médico sai da faculdade e cai no mercado de trabalho, a parte técnica, sem sombra de dúvidas, é o core dessa atividade. É aquilo que a gente estuda para aprender a diagnosticar os problemas dos nossos pacientes e traçar o plano terapêutico. Mas, para que esse médico consiga desempenhar o trabalho em qualquer empresa de saúde que ele esteja contratado, ou, mais ainda, se esse médico for empreender, quer dizer, for cuidar do seu próprio negócio, aí ele precisa, com certeza, de uma profundidade dentro dessas novas habilidades que ele não tem na faculdade. E aí ele vai precisar do apoio desses instrumentos todos de educação, comunicação, aprendizagem, para buscar isso de uma forma extracurricular.
curioso, assim, porque você imagina que passam 6 anos na faculdade, né? E ainda tem residência, tem bastante coisa. Eu imagino que até durante a faculdade, quem ainda não tá formado, tá em contato com podcasts como esse ou outros podcasts como outras ferramentas de aprendizagem e deveria estar envolvido não só depois, né? Porque o mundo tá mudando muito rápido e tá envolvido com essas novas alternativas é muito importante. Eu tenho uma pessoa que eu sigo bastante nas redes sociais, que é o Naval Ravikant, que é um ex-empreendedor e hoje um pensador de tecnologia, fala muito sobre educação. Ele tem um podcast com um episódio bastante famoso que é How to Get Rich Without Getting Lucky, né, que é muito legal. E ele fala uma coisa interessante, ele fala que pra ele, quando ele estuda educação pra crianças até, ele fala que pra ele tem 5 coisas core de educação. Ele fala, muito interessante, não sei se você já viu, ele fala que é aprender a escrever, aprender a se comunicar, a falar, aprender a ler muito bem, né? Não só aprender a ler, mas de fato ler muito, escrever muito, né? Toda a parte de comunicação. Matemática mínima, porque com isso um pouco de lógica, né? A parte de matemática e computação. A computação minimamente. E aí eu tô curioso pra saber, você falou um pouco de analytics, assim, e eu tenho uns amigos que são médicos e sabem programar e clinicam ainda. Como é que você olha pra esse mundo da computação, da programação, né? Primeiro, Lassi, que eu converso muito com colegas médicos e com alunos de medicina, que essa preocupação com dados e essa possibilidade da gente extrair dos dados informações tão ricas e tão estratégicas, a gente já usa na medicina há séculos. Olha que interessante, Lassi, a medicina, ela toda é baseada em estudos ligados a dados, a números e a raciocínios matemáticos. Por quê, Lassi? Quando eu, que sou cardiologista, receito uma medicação para diminuir o colesterol de um paciente, aquilo está embasado, né? Aquilo está apoiado em um trabalho científico que reuniu um número específico de pacientes e que testou uma quantidade, uma miligramagem daquele remédio que baixa o colesterol e que mostrou que baixando o colesterol, a partir de um certo nível, eu diminuo o número de eventos. Ou seja, Lassi, é interessante, talvez os médicos nunca tenham colocado dessa forma, mas dados, data analytics e todo esse raciocínio matemático faz parte de como foi criada a medicina. Agora, é aquela história, né, Lassi? Eu posso ir para o Rio de Janeiro a pé, de bicicleta, de carro, de avião. Então aí que entra a tecnologia. Por quê? A gente pode analisar dados como possivelmente se fazia há décadas, né? Utilizando poucos recursos, ou eu posso, hoje, que nós estamos, 2021, usar a computação, usar programas, né, de business intelligence, de analytics, que vão poder me ajudar a interpretar esses dados, reunir esses dados, limpar esses dados e conseguir mais informações estratégicas. Então, eu acho que o legal é os médicos entenderem que a computação ele vai ser um instrumento de apoio cada vez maior à nossa prática clínica. Então, a árvore de decisão, quando eu quero solicitar um exame complementar para um paciente, a árvore de decisão, quando eu quero discutir com o meu paciente propostas de plano terapêutico, e que então a computação ela é só este apoio, né, Lassi? Acho que essa é a grande mensagem para os profissionais de saúde. Imagina, complexo, né? Porque tem que fazer toda a educação formal, tradicional, e ainda tem que estudar um pouco de computação na paralela. Mas tem muita alternativa. Acho que tá de fato ficando cada vez mais comum na internet, empresas brasileiras, empresas americanas que, nossa, você pode entrar no site, comprar um curso e aprender sobre SQL, né, base de dados, você pode aprender uma linguagem de programação Python da vida, então tem que ter tempo, foco, né, dos profissionais. Agora você falou uma coisa muito interessante que acho que a gente consegue debater bastante, que é a história do apoio à decisão do médico, porque eu fico pensando, né, essa é uma curiosidade de leigo aqui. O médico, ele deve, assim, investir um tempo enorme na educação para tentar gravar todas as diferentes possibilidades, os diferentes cenários. Então, eu até já há um tempo olhei você envolvido com a Medcel, dando aquelas aulas, falar que na PUC a prova, paciente com 70 anos, tá com a pressão diastólica de 220, o que você faria nesse caso? Então, assim, para você lembrar de todas as diferentes situações, fica cada vez mais difícil em um mundo que você até me ensinou lá há muitos anos, mas o mundo
mundo ser multimórbido e ter cada vez mais, os pacientes terem cada vez mais comorbidades. Como é que você olha para isso? Porque me parece, essa é a minha opinião, que o computador ele vai ser melhor do que o profissional de saúde em lembrar de tudo que existe, no sentido, vou pegar a literatura e vou trazer aqui na frente para você. Se você falar que o paciente ele é diabético e ele tem essa faixa etária, ele provavelmente vai buscar na literatura tudo que tá ligado a isso muito mais rápido do que o nosso cérebro vai lembrar. Mas provavelmente o médico, ele vai ser muito melhor em identificar as variáveis que vão alimentar essa grande máquina, porque saber se a pessoa tá com uma voz mais deprimida, né? São coisas que a máquina vai ter muita dificuldade, porque tem uma sensibilidade humana muito importante. Como é que você concorda com isso? Não faço a menor ideia se eu tô falando alguma abobrinha. Não, muito legal, meu irmão. Na verdade, Lassi, é legal a gente reforçar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, e que essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Como é que nós vamos trabalhar com as máquinas? Então, primeiro que tem vários livros sobre esse tema. E normalmente o título desses livros traz alguma coisa parecida com Human mais Machine, né? Então, se vocês procurarem no Google, numa Amazon e assim por diante, tem vários títulos que trazem. Agora, o resumo da ideia, Lassi, de como nós médicos, assim como outros profissionais, vão trabalhar com as máquinas, tem um livro em especial que trouxe um raciocínio e que eu achei espetacular. E mais uma vez, eu compartilho com médicos, colegas, compartilho com alunos dos nossos cursos de gestão. E o raciocínio é o seguinte: tudo começa com a formulação de uma pergunta e de uma hipótese. E esse lado é o lado aonde nós atuamos, ok? Seres humanos, profissional de saúde. Então, o médico é que começa toda a árvore que vai se desenhar. E normalmente isso começa com uma hipótese. Então, uma hipótese pode ser relacionada a um plano terapêutico, pode ser relacionada à solicitação de um exame e pode até ser relacionada a uma dúvida diagnóstica. Então, tudo começa com a formulação de uma hipótese. Depois, para você poder desenvolver essa hipótese e tentar responder essa hipótese, entra a máquina. Então a máquina, como você bem colocou, analisa uma série de informações científicas, publicações, tenta achar casos semelhantes com aquele meu paciente para fazer um cluster, etc e tal, e me apresenta alguns cenários. Então esse foi o lado da máquina. E você tem toda a razão, ele pode ajudar tanto a reunir informações que o médico pode ter esquecido, a buscar benchmarking, como eu comentei, de pacientes semelhantes que se beneficiaram ou não. Ok. Aí onde entra de novo o ser humano? Nesse final. Então é homem, máquina, homem. Por quê? Homem fez a hipótese, o ser humano. Máquina ajudou você a trabalhar essa hipótese. Só que no final, Lassi, vamos dizer assim, vai o call to action, né? Que é a ação que eu vou tomar com todo esse trabalho que a máquina fez da pergunta que eu levantei, é de novo uma ação humana. E aí é uma ação humana não só do profissional de saúde, mas do profissional de saúde junto com o paciente. Então, eu tive uma dúvida, a máquina me ajudou a analisar uma série de variáveis, habitualmente essa máquina vai me dar alguns cenários, aí de novo entra eu, ser humano, uma pessoa que vou estar do lado de um outro ser humano, que é o paciente, e a gente vai juntos discutir esses cenários, discutir essa hipótese diagnóstica. E ao mesmo tempo, Lassi, que a gente está falando da evolução da tecnologia e da computação, também é muito falado em medicina a evolução do empoderamento dos pacientes nessa etapa. Porque a gente está vivendo um momento, Lassi, em que existem mais de um cenário possível. Na cardiologia, tem pacientes que poderiam operar, poderiam fazer uma angioplastia por cateterismo ou poderiam tomar remédio, e os três estão certos. E aí, tudo vai depender do quê? Claro, qual é a escolha do paciente? Qual é o hospital que eu vou ter para fazer esse plano terapêutico? É um hospital muito forte na equipe de cirurgia cardíaca, que tem condições de fazer uma cirurgia de altíssima complexidade? É um hospital muito forte na parte da hemodinâmica? Então, o médico vai pegar essas informações, vai reunir com a parte trazida pelo paciente, empoderada pelo paciente, e vai ser tomada uma decisão em conjunto. E esse é o famoso paciente no centro do cuidado. Então, Lassi, tem um autor que eu adoro citar, né? Você citou um autor, tem um autor que eu não poderia deixar de citar, que é o Eric Topol. Eric Topol é um cardiologista famosíssimo no mundo todo, que já tem uma certa idade, mas é um dos entusiastas nessa parte tecnológica. E o último livro dele chama-se Deep Medicine. Ele faz um trocadilho com Deep Learning, né?
que é a parte de machine learning, que a gente sabe que é a mais avançada. E o conceito do Deep Medicine, ele fala assim, como a evolução tecnológica vai tornar a medicina humana de novo. Quer dizer, apoiado por tudo isso que a computação pode dar, o médico talvez sobre mais tempo para que ele possa ficar discutindo com o paciente, educar esse paciente e apresentar essas alternativas e desenhar um plano terapêutico em conjunto com ele. Agora, e tem o outro lado, né? Você me conhece, eu sou curioso e todos os artigos que você já me passou eu leio de cabo a rabo, né? Os artigos científicos, eu adoro isso. Eu olho para os artigos e para os estudos, a pessoa é muito mais complexa do que apenas as variáveis que estão sendo tratadas. É o que você falou, às vezes uma variável é qual o tipo de hospital que o paciente tem acesso. E nunca um computador vai conseguir ter todas essas variáveis, né? Só que eu imagino até que existe um meio do caminho de novos estudos que têm que ser criados numa velocidade muito maior. A gente teve essa experiência com o Covid, né? Como que a gente identifica rapidamente drogas que de fato possam ter uma ação em cima desse novo vírus. Então, como é que a gente ganha essa velocidade? Imagino que a máquina possa ajudar muito nisso a expandir o próprio conhecimento científico, que é o que você falou que é a base, né, da medicina. Eu queria entender isso de você, como que a parte da ciência, quem está lá na academia estudando e levantando os próprios dados, olhando e falando assim, nossa, eu estou percebendo aqui que eventualmente tem um protocolo que eu estou seguindo que é meio que um protocolo meu, mas que pode de fato ser útil para outras pessoas. Vamos estudar isso em conjunto. Onde é que está esse papel? Quem que é a pessoa que está levantando essa bandeira hoje no mercado de saúde, Rafa? Muito legal, Lassi. Excelente. E a gente chama isso de epidemiologia real time. Porque você falou, Lassi, corretíssimo, né? O raciocínio médico e toda a teoria, né, da medicina, da saúde, ela é baseada nos estudos epidemiológicos, né, nos estudos que alguns são retrospectivos, outros são prospectivos, mas totalmente baseado em desenhos de estudos. É assim que a gente cria a ciência dentro da medicina. O que está acontecendo hoje é que com ferramentas como prontuários eletrônicos, a máquina tem condição de criar esse conceito epidemiológico praticamente em real time. E você fez uma pergunta anteriormente que eu acabei não respondendo, mas que eu acho legal puxar para agora. Que você falou assim, poxa, quando, né, que a máquina pode nos ajudar ou quando que a máquina talvez não nos ajude tanto? E a grande resposta, né, Lassi, é que assim, a máquina sempre vai ser superior a nós, né, seres humanos, quando a gente tiver um número de dados muito grande e alta variabilidade. Então, quando eu tenho alta variabilidade e muitos dados, a máquina é superior a nós, seres humanos, para conseguir analisar tudo isso. Agora, quando eu tenho pouco dado, ou quando eu tenho baixa variabilidade, a máquina não necessariamente é melhor do que o ser humano. E aí a gente está lidando sim com algumas condições em que, como você bem colocou, até na medicina a gente não tem tanto conhecimento científico assim, que é o caso de algumas doenças raras que a gente tem, Lassi. E existe esse conceito dentro da saúde, chamam-se doenças raras, em que eu não vou ter número suficiente para ter grandes insights epidemiológicos matematicamente comprovados, sabe? Então, nas doenças raras, a gente conta muito com a visão de especialistas, pessoas que compartilham conhecimento e casos de países completamente diferentes. Então eu tenho um caso raro aqui, tem um médico na Alemanha, tem um médico no Japão, todo mundo junta, né? E com isso também se cria conhecimento. Claro que a tecnologia vai poder facilitar. E talvez os principais players que vão assumir esse papel sejam realmente as faculdades, né? Sejam as universidades, sejam os centros de saúde ligados à educação, que vão ter aí esse papel de conseguir construir esse modelo novo de aprendizado que vai aparecer. Legal, é até curioso que você ter comentado, eu lembrei de um livro que eu li, se eu não me engano tá num livro sobre modelos mentais, que quem escreveu foi o Shane Parrish, que tem um podcast muito legal chamado The Knowledge Project, e tem uma newsletter legal também, é de desenvolvimento de conhecimento pessoal, é muito legal, e o livro dele, se eu não me engano o livro dele fala uma parte sobre a história do Framingham, da história de como aconteceu. É incrível
é incrível e inusitado, porque demora muito tempo. Tá escrito, né, que demora muito tempo para de fato se provar alguma coisa nesse sentido. E eu imagino o quanto de coisa tem que ser provada, mas que vai demorar 20 anos. A gente não... Se for pelo método tradicional que o Framingham foi criado. Então, concordo, acho que faz muito sentido, né, isso que você falou. E até me preocupa, por um lado, a história de que é normal, eu posso falar isso por experiência própria, porque na minha família tem gente que tá na academia, cientista, e tá criando conhecimento na área da saúde, né, que a ciência tá baseado em conjecturas e contradição, a gente errar, a gente tá errado, né? Testar mais e tá errado. E hoje em dia a gente tá com um pouco de dificuldade de aceitar uma teoria que está errada, porque pode eventualmente estar errado mesmo, né? Isso acontece o tempo todo nas universidades. Então, eu adorei essa história do Framingham e acho que a tecnologia consegue, de fato, acelerar muito, né? Esses aprendizados que a gente teve com essa história. Perfeito. Tanto, né, Lassi, que na pandemia, uma coisa que a gente discutiu muito entre os médicos é que todos nós temos que ficar muito felizes com as descobertas, com os aprendizados, mas ao mesmo tempo sempre mantendo a humildade, né, de que a gente ainda sabe pouco. O ano passado, então, a gente não sabia praticamente nada e foi aprendendo conforme a epidemia evoluiu. E todos os profissionais de saúde se esforçavam para salvar vidas. Mas a verdade, lembra, Lácio, como eram as orientações da própria Organização Mundial da Saúde em abril do ano passado? Compara com agora, né? Em todo esse conhecimento... Teve época que o pessoal falou que não precisava usar máscara. Eu lembro. Eu peguei um voo de máscara e as pessoas olhavam tipo, poxa, que exagero, né? Aquele negócio todo. E mais do que isso, né, Lassi? Talvez a epidemia também pôde mostrar isso para os pacientes, para as pessoas, né, que não são da área de saúde, que os médicos precisam também desse movimento, precisam desse acúmulo de vivência, de experiências, de aprendizado, e a população viu isso. A população entendeu essa trajetória do conhecimento científico como acho que nunca tinha acontecido, porque você deve ter ido tomar inúmeras vacinas, né, deve ter levado familiares para tomar vacinas e nunca se preocupou muito com nenhum dado de, né, eficácia da vacina, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que você sabia, né? Aquilo, poxa, tá no Programa Nacional de Imunização, maravilhoso, vamos tomar a vacina. E de repente, as pessoas começaram a acompanhar todo esse acontecimento, esse desenvolvimento da ciência ligado à pandemia, simultaneamente à comunidade médica. E aí a gente volta no assunto original do começo do nosso bate-papo, né, Lassi, que é educação. Tem um autor que disse que hoje, o mundo que nós vivemos, que todo mundo sabe que ele é volátil, complexo, aquela coisa toda, hoje, o mundo que nós vivemos, todas as empresas, eu acho que todos os profissionais são profissionais que necessitam usar as ferramentas da inovação. Todos. Porque quando a gente está com os nossos pares trabalhando, quando a gente está com nossos clientes e quando a gente está com nossos parceiros também, a gente o tempo todo está aprendendo nesse mundo que muda muito rápido. Então eu acho que esse é um conceito principal, Lassi. E aí remete à importância do podcast como um objeto de aprendizagem, remete à nossa busca, que tem que ser incessante por bons conteúdos, por troca de experiências e por saber que todo mundo está aprendendo junto. E pensar, né, que todo esse movimento que está acontecendo de aprendizagem também faz parte, na minha opinião, do papel dos líderes, né? Porque tem um livro que eu adoro, que é um dos livros que eu já li algumas vezes, chama The Score Takes Care of Itself, é de uma pessoa já falecida, chama Bill Walsh. Ele foi técnico do San Francisco 49ers, do time de futebol americano, e ele pegou o time na última colocação e 2 campeonatos depois ele venceu o Super Bowl, na época do Joey Montana e aquela coisa toda. E ele escreveu um livro sobre isso, e ele fala que uma das coisas mais importantes do líder é ensinar o tempo todo, criar uma máquina de aprendizagem dentro do time. Ele fala muito do time, mas isso virou para organizações. Então é um papel das pessoas passar muito tempo, inclusive, imagino, para os médicos que têm uma clínica e estão empreendendo, a importância de ensinar esses conceitos todos para o time
que tá lá no front, conversando com o paciente enquanto ele tá atendendo. De fato, a educação é fundamental e transcende as paredes da universidade, certo? Então, o podcast aqui, as suas palestras, são uma fonte muito importante, porque a gente vai se coletando. E aí, uma dúvida, agora eu fiquei com uma curiosidade. Você é um aficionado por qualidade, essa sua palavra. Você fala o tempo todo sobre isso. Me fala um pouquinho, na visão de um médico, de um profissional de saúde, como é que você definiria qualidade? Porque eu sou administrador, chapéu de administrador. Lá na universidade a gente ouve hoje algumas coisas de qualidade, legal. Mas como é que você olha para isso no quesito do profissional de saúde? Você sabe, Lassi, que teve um congresso mundial de qualidade e o presidente desse congresso, na ocasião, ele abriu com essa provocação. Olha que legal. Ele abriu legal. Falando assim, né? Pessoal, vamos definir qualidade juntos. E tem a definição dos livros, né, Lassi? Que qualidade é você procurar reunir todas as evidências, estimular todas as pessoas a aprender, a crescer, para que a gente realmente entregue o cuidado assistencial no estado da arte para os nossos pacientes, diminuindo a probabilidade de acontecer os eventos, os erros, e aumentando a probabilidade da gente ter sucesso no nosso tratamento. Essa é a definição do livro, né, Lassi, assim. Agora, ele nesse congresso, ele falou assim, eu queria agora provocar vocês com a definição da vida real. E a definição da vida real é que a gente sabe que a qualidade em saúde, ela está baseada no conceito que todo mundo pode acabar tendo algum momento que ele está factível a cometer um erro. Olha que interessante, factível a cometer um erro, porque somos humanos. E qualidade é quando esse erro é detectado antes que chegue no paciente. Olha a definição de qualidade na vida real. Por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha aprendido, eu posso cometer um erro, porque eu estou cansado, porque eu estou confuso, ou porque eu estou sobrecarregado, como os profissionais de saúde viveram agora na pandemia. Só que qualidade é quando a gente cria um processo tão bem montado e uma rede de barreiras que consegue identificar esse erro, ajudar o profissional de saúde e impedir que ele chegue no paciente. E aí, mais uma vez, Lassi, a tecnologia pode ajudar. Porque eu posso prescrever num prontuário eletrônico uma medicação dentro da cardiologia com uma dose errada. E tem remédios dentro da cardiologia que, se eu prescrever com uma dose errada, eu posso causar um dano muito grande naqueles pacientes. E, às vezes, a máquina pode me avisar. Olha só, Dr. Rafael Munerato, essa dose aqui não é habitual. Tem certeza que essa dose que você vai recomendar? Ou um alerta de um paciente que tem alergia a um remédio que eu estou prescrevendo, ou um alerta de reconciliação medicamentosa, dentre outras várias barreiras que a gente coloca. Então, esse é o conceito fundamental da qualidade. A qualidade, ela está fundamentada em barreiras que a gente coloca para fazer com que a gente desempenhe o nosso trabalho, a gente faça o nosso plano terapêutico, a gente trabalhe com aquela complexidade toda que existe nos ambientes críticos, centro cirúrgico, etc e tal, sabendo que se em algum momento nós cometermos algum equívoco, o processo muito bem montado, muito maduro, vai detectar e vai impedir que isso cause dano no paciente. Entendi. Agora uma curiosidade, porque quando você fala assim, faz todo sentido, óbvio, né? Mas tentando entender o que transcende as paredes daquele cuidado, vou imaginar o seguinte, tá tendo uma pessoa de baixa renda e ela tem alguns problemas, né? Alguns diagnósticos que exigem medicações que estão acima do orçamento que aquele paciente tem que ter. Então, ou às vezes ações, né? Condutas que são prescritas para o paciente que vão acontecer fora, o médico tem que, imagino, tem que olhar para todo esse contexto que está em volta, né? Do paciente, até colocando mais uma variável, a gente ouve muito falar em saúde baseada em valor, e tem um componente do custo aí, que ele é do mercado, ele não pode ser do paciente, mas dependendo do caso, ele é do mercado. Como é que isso está mudando na educação dos médicos? Essa uma curiosidade, né? Porque tá se falando bastante, né? E isso é uma falha da nossa educação médica, viu, Lassi? Eu lembro
de quando eu estava na faculdade e depois na residência, a gente ter essa discussão. Quando a gente termina de fazer uma prescrição médica para um paciente na UTI ou um paciente lá na unidade de internação, a gente nunca teve ideia quanto custava aquela prescrição médica. E aquele custo, ele tem que ser devido. Então, acho que a palavra importante, Lás, nunca é diminuição de custo. Não, essa não é a palavra certa. A palavra certa é o custo adequado. Tem vidas que a gente vai precisar gastar muito para salvar. E tem outras vidas que o custo é baixíssimo para que a gente mantenha elas saudáveis. Agora, você falou medicina baseada em valor. E aí, Lácia, para quem está ouvindo nosso podcast, é importante reforçar isso. Porque profissionais de saúde vão ouvir nosso podcast, nem todo mundo tem claro na cabeça esse conceito. E a medicina baseada em valor, ela é uma fórmula simples, mas com um conceito complexo. A fórmula, Lácia, é desfecho dividido pelo custo. Simples assim. Medicina baseada em valor. Desfecho dividido pelo custo. O custo é isso que a gente está falando. Agora, o que é desfecho? Essa é a minha dúvida. Como é que você mede desfecho? Isso. Como é que você quantifica o desfecho para dividir por um número que é o custo? Curioso. Perfeito. Na verdade, todos os autores que se dedicam a esse tema, eles defendem que o desfecho é um indicador composto. Então entra desde a experiência do paciente, a satisfação, entra a evolução do seu parque tecnológico, porque quando eu tenho um tomógrafo mais moderno, ele emite menos radiação. Quando eu tenho equipamentos mais modernos, eu consigo ter uma acurácia diagnóstica mais precisa. Entra a adoção de protocolos clínicos, porque tendo protocolos, eu consigo ter uma maior assertividade dos meus tratamentos, sem ter aquela variabilidade que às vezes não agrega valor. Então, isso é desfecho. Desfecho entra. Como é que estão meus protocolos? Como é que estão meus indicadores de saúde? Como é que está a minha taxa de infecção de cirurgia limpa? Como é que está a minha taxa de cura de um hospital ou de uma clínica de oncologia? Como é que está a minha taxa de mortalidade de uma UTI de alta complexidade? Quer dizer, quando eu junto todos esses elementos, ninguém está falando que é fácil, por isso que o sistema pode ajudar, você chega na saúde baseada em valor. Agora uma dúvida em relação a isso. Eu sou lá o profissional de saúde, eu me coloco na posição, e você falou a experiência do paciente. Lá do Porter, eu lembro que acho que chama PREM, né? Que eles chamam da experiência do paciente, como é que mede. Como é que eu tô lá sentado, como é que eu vou medir isso? Né? Como é que, literalmente eu faço? Eu mando um Google Sheets, o paciente... Às vezes sim, um Google Forms, né? Um Google Forms, como é que... Por onde eu começo para, pelo menos, iniciar meu processo de medir? Porque senão parece muito complexo, eu tenho que pegar uma consultoria para me ensinar a medir. Não, eu quero no meu próprio consultório ter alguma ferramenta que eu possa construir. Tem perguntas que já são detalhadas ou eu tenho que criar minhas próprias perguntas? Como é que é o caminho disso? Os dois. É até, mais uma vez, legal explicar o termo que você usou, né, Lassi? Que é os PREMs e os PROMs, né? PREMs é o Patient Report Experience Measure, que tem a ver com a experiência. Então, por exemplo, Lassi, o tempo que eu espero para ser atendido num pronto-socorro é um PREMS, né? Ou o médico atrasou na consulta, ou o paciente está internado com dor e ele chama o profissional da enfermagem, ele é prontamente atendido, tá? Então tudo isso é o PREMS, e aí tem a ver com a experiência e também tem a ver com satisfação, tá bom? A diferença é que experiência é específico, né? Quantas horas eu esperei, assim por diante. Satisfação é subjetivo, que tem o NPS, Net Promoter Score, que é o indicador mais acompanhado no mundo. Agora, o PROMS, que é o Patient Report Outcome Measure, tem a ver com os outcomes de saúde. Então, se eu tenho um paciente de 70 anos que teve um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico, o PROMS, que é o Patient Report Outcome Measure, será que com o meu tratamento eu consegui devolver ele para a vida, né, habitual, para as atividades de vida diária? Será que eu consegui diminuir a dor de uma pessoa que tem um problema ortopédico, reumatológico? Será que eu consegui melhorar a dispneia de um paciente cardiopata e assim por diante? Então, tudo isso, respondendo agora objetivamente sua pergunta, tem os dois. Tem várias sugestões de perguntas prontas que a gente pode e deve usar, e você pode criar as tuas também, para você poder ter uma definição de como que está o mapeamento da experiência no seu serviço.
E qual que é a faixa? Por exemplo, é um número, um prem, né? Ou mesmo o valor final que você fala, que é desfecho dividido pelo custo. Esse número de cima, o numerador, ele é o quê? É um número que varia de 0 a 100, ele varia de 1 a 10, para saber como é que eu me comparo com outros. Perfeito. Porque também você se comparar com o colega também é muito difícil, porque depende do perfil do paciente. Eu imagino um endocrinologista, ou no cardio, no teu caso, tem coisas completamente diferentes, né? Dentro da mesma especialidade. Como é que você vai comparar muito legal. Isso, né? Aí que entra um pouco do conceito do DRG, que são os Diagnostic Related Groups. Lá no passado, o DRG, ele apareceu com uma promessa de ser uma fórmula que seria usada como modelo de remuneração, mas hoje não. Hoje o DRG, que são os Diagnostic Related Groups, eles ajudam a gente a fazer essa comparação, Lassi, porque como é que o DRG funciona? Então, mais uma vez, o prontuário eletrônico pega perfis de pacientes semelhantes àquele que eu quero analisar e ele me dá alguns PROMs e alguns PREMs, né? Quer dizer, ele pega um paciente como o que eu tô tratando, que tem 70 anos, teve um infarto, tem uma fração de ejeção diminuída, tem uma insuficiência cardíaca, classe funcional 3. De novo, o DRG, quer dizer, o prontuário eletrônico, une inúmeros pacientes com essa mesma característica e me diz como que esses pacientes evoluíram na média. E aí eu me comparo. Então é assim que a gente faz essas comparações. Tem empresas que fazem esse trabalho, Lassi, e aí eles dão também faixas específicas e que aí vai da educação de você passar isso para o corpo clínico. E aí a gente entra em um outro item. Aí minha pergunta. A gente não teve na faculdade, né? Porque o médico é formado para ser autônomo, para sair, fazer o trabalho dele, e os médicos, historicamente, estão entendendo, estão sendo agora educados de que sim, a nossa performance vai ser comparada, entendeu, Lassi? Mas no começo, lá atrás, quando isso era feito, não era muito bem aceito, não. Então você começou a comparar desfecho de equipes cirúrgicas, começou a comparar desfecho de equipes de terapia intensiva, e hoje eles sabem que isso é uma realidade que veio para ficar. Quer dizer, claro, o médico tem um monte de coisas do princípio da autonomia e tudo mais, mas o desfecho do trabalho dele vai ser comparado e ele vai ter que buscar oportunidades de melhoria se o desfecho dele estiver sendo pior do que o que deveria. Porque não tem problema ser pior no curto prazo. Na minha cabeça, é um feedback positivo. Falar, pô, será que eu posso aprender? Porque melhorar, né? Melhorar, como é que eu faço? E aí tem um assunto que eu sei que você também gosta pra caramba, que é da governança clínica, né? Da gestão mesmo de um corpo clínico. Porque como é que você insere esses padrões que a gente vai aprendendo e que vão ser muito variáveis de instituição para instituição, porque a instituição vai ter um perfil de pacientes muito diferente da outra. Então é difícil também, você vai pegar alguns aprendizados, mas você vai tem que provavelmente se moldar à realidade daquela situação. Onde é que você está vendo o médico que está saindo de uma posição mais técnica, no sentido de atuação mesmo ali com o paciente, e alguém que está mais na gestão técnica do corpo clínico, nessas diferentes coisas? Para onde você está vendo o mundo ir para essa direção, né? Como é que você está olhando para isso? Aí entra a arte do engajamento do corpo clínico. Lassi, e tem um autor chamado Alan Deutschman, né, que ele escreveu um livro que chama Change or Die. E olha só, ele não estava se referindo à área de saúde, hein? Mas é o mesmo conceito, tá? O que esse autor diz? Esse autor trata muito desse engajamento. Então, na prática, sim, um diretor médico, um diretor técnico, um responsável pela governança clínica tem que expandir isso para os colegas, abrir essa discussão com os colegas, e a palavra que eu usei é engajamento. Lassi, o erro de algumas instituições é impor as coisas para os colegas. Isso nunca deve ser feito. Agora, o engajamento é uma arte, o engajamento não é fácil. E esse autor, Alan Deutschman, ele diz que tem algumas bases para você engajar uma pessoa. O interessante, Lassi, olha que legal, a primeira base, as pessoas têm que te conhecer, têm que ter relacionamento, elas têm que aceitar você como esse elemento da transformação e como um líder clínico. Então,
esse é o primeiro passo para engajar outros médicos, para engajar algumas mudanças. As pessoas têm que conhecer você tem que ter relacionamentos e as pessoas têm que aceitar você como esse líder. O segundo... Tá tudo ligado até a comunicação que você falou, que a gente tá falando desde o início. Saber se comunicar, como é que eu falo com as pessoas, a forma como a gente fala. Tem livros sobre comunicação não violenta, como é que a gente... Nossa, aí tem uma biblioteca, né, de formas de fazer, bem legal. É verdade, é uma biblioteca mesmo. E aí, Lassi, esse é o primeiro pilar. Ok, vocês conheceram. O segundo pilar, em inglês, eles usam aquele termo reframe, né, que é mudar o frame. Em português, a gente traduz isso para ressignificar. Por quê, Lassi? Mais uma vez... Como isso não é algo que vem da nossa faculdade, os médicos saem com uma cabeça que tem que ser mudada na forma como hoje funciona o mundo real. Então, vou te dar um exemplo. Sim, às vezes, para que você aumente a segurança dos pacientes cirúrgicos, aquele médico tem algumas etapas que foram aumentadas do trabalho dele e que antes ele não tinha, sabe? Entra aí o checklist cirúrgico e outros elementos que, entre aspas, tá bom? Aumentaram alguns elementos, aumentaram o trabalho desse médico, exigem uma mudança de comportamento desse médico, e imagina você falar isso para alguém que faz uma atividade há 20 anos e com sucesso. Então, aí entra a fase de ressignificar, mudar o frame, explicar a importância, usando também exemplos, literatura, benchmarking, etc e tal. E o último, esse é fantástico, que esse autor coloca, repetição. E eu adoro esse conceito da repetição. Eu não sei quem, mas tem um autor que disse que quando você estiver cansado de falar, as pessoas estão começando a ouvir. Em tudo. Então, na educação dos profissionais de saúde, na gestão do corpo clínico, linguagem da qualidade e da liderança funciona exatamente da mesma forma. Então eu tenho que me aproximar dos meus colegas, eles têm que realmente ter um aceite meu como líder, você tem que ajudar eles a ressignificar alguns conceitos mais antigos e tudo isso tem que ser exaustivamente repetido, acompanhado e com isso a gente tem o engajamento do corpo clínico. Agora você falando, me veio uma história na cabeça, não sei se você conhece o projeto Aristóteles do Google, não sei se você chegou a ver. É muito legal. Eu vou contar aqui rapidinho para as pessoas que estão escutando. O Google foi estudar o que fazia o time perfeito. E ele tem um viés, né? Porque o processo seletivo do Google é bastante complexo e as pessoas que estão lá já têm uma qualidade, né, acima da média, vamos dizer assim, em conhecimento técnico, etc. E aí eles descobriram que não eram características pessoais que determinavam a qualidade do time. Mesmo times que tinham inimigos que não se gostam, podiam performar melhor que outros times. E aí eles descobriram duas variáveis. Eles descobriram a primeira variável, segurança psicológica. Na verdade, é a variável segurança psicológica dividida em duas. Uma que eles falam de equidade na comunicação, que é numa discussão, todos os times têm a mesma quantidade, todas as pessoas que compõem o time têm a mesma quantidade de tempo para falar. Se tem uma pessoa só falando o tempo todo, isso não cria segurança psicológica, porque a pessoa não se sente escutado. E o outro parâmetro que eles mediram é uma variável chamada escuta ostensiva. Não é escuta ativa, a escuta ostensiva significa que você está demonstrando que você está escutando. Então, ainda mais hoje em dia que a gente está na pandemia e todo mundo fazendo remotamente, ligar a câmera, mostrar que você está olhando para a pessoa, porque o problema está muito em as pessoas não falarem o que elas pensam. E no momento que você permite isso acontecer, então é parecido com o que você está falando, muito legal. Mas com muito outras legal. palavras, e o Google descobriu na mesma direção, né? Muito interessante. E no fundo, são times. Independente de estar no Google ou estar dentro de um hospital ou dentro de uma clínica, né? Que a gente está falando de clínicas com atividades multidisciplinares. E dentro dessa discussão do Google, até tem um livro bem legal, que é da Amy Edmondson, que chama The Fearless Organization. Ficou muito famoso com a Brené Brown, né, que muitas pessoas conhecem por causa do TED Talk dela de ser vulnerável, da tal da vulnerabilidade. Tem até um documentário na Netflix sobre isso. O que eu queria tentar, da tua cabeça, Rafa, onde é que começa essa história? Pô, falamos coisa pra caramba. Então o médico tem que ter os dados dele, começar a medir desfecho, que, putz, pra medir vai precisar ter os dados, começar a
preencher esses dados de forma organizada, né? Porque não adianta também ter os dados, mas eles não estarem no padrão. Precisa melhorar, precisa investir, né, na educação, na comunicação. Educação dos pacientes. Educação dos pacientes, olhar em volta, né, fora do ambiente clínica, né, olhar adiante. O médico que está olhando para ser líder, como é que se educar no sentido da liderança e conhecimento para isso. Onde é que essa jornada começa desse médico super técnico, óbvio, Boa. nunca vai deixar isso, mas que está entrando numa nova fase de comunicação com a máquina e entender mais de um ambiente mais amplo, mais plural de coisas novas que ele tem que colocar na bolsa dele de conhecimentos. Lassi, meu grande amigo, esse movimento já começou. E, na verdade, esse movimento já começou há anos. O problema é que ele vinha, talvez, num ritmo mais lento e, como muitas outras áreas, a pandemia acabou acelerando essa transformação. Porque na pandemia houve uma mudança do comportamento social, houve uma aceleração de inúmeras ferramentas tecnológicas e houve uma discussão também de como tudo isso vai funcionar junto no futuro. Então, você lembra, eu lembro de quantas discussões houve sobre telemedicina, porque a primeira lei de telemedicina foi em 2002, depois o Conselho Federal tentou reformular em 2018, e aí acabou saindo uma reformulação, mas que não teve uma boa discussão com os conselhos regionais, e aí acabaram retirando aquela reformulação, e aí teve tanta discussão, e ninguém conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Veio a pandemia, com a necessidade que a gente não precisa falar aqui, todo mundo conhece, e do dia para a noite estava autorizado o teleatendimento dentro da telemedicina. Então, Lassi, na prática já começou. Eu acho que alguns desses elementos, vários colegas, vários médicos já estão assimilando, outros ainda não. Então, eu acho que empresas como a ProntMed e como diversas outras empresas também têm esse papel desse wake-up call, sabe, com os colegas, assim, de demonstrar para eles em que pé está toda essa transformação e quais são as ferramentas para que eles possam estar preparados para viver esse novo momento. E, sem sombra de dúvidas, num futuro, algo que vai acabar selecionando as oportunidades para os profissionais de saúde é o entendimento e é o quanto eles foram resilientes para abraçar tudo isso. E você fala assim para mim, como é que você vê esse movimento? Eu vejo com muito otimismo. O médico é uma pessoa que ama aprender, não só o médico, todos os profissionais de saúde. O médico, quando decide fazer medicina, ou enfermeiro, ou farmacêutico, ou fisioterapeuta, ele sabe que ele nunca vai parar de estudar. Então pronto, agora tem essas novas áreas que ele vai ter que estudar. É um auto-reframe. É um auto-reframe, e é um auto-reframe baseado num propósito lá, você sabe? Porque não é que o profissional de saúde vai ter que reestudar um monte de coisas pensando num benefício próprio. Não. É pensando na sustentabilidade da cadeia toda. Então, assim, já chegou esse movimento. O que a gente precisa é ajudar os colegas que ainda não enxergarem a enxergar esse movimento e poder se preparar para esse momento, porque senão, realmente, quem não tiver feito esse preparo vai aos poucos não tendo lugar no mercado. Imagino que até o paciente, que está agora mais envolvido com o cuidado que você falou, vai começar a exigir isso de quem presta o atendimento, o serviço de saúde, né? Ele vai começar a ver as diferenças, provavelmente, né? Perfeito. É uma relação que vai ficar cada vez mais próxima, muito, muito legal. Rafa, eu queria te agradecer muito, nosso tempo tá acabando. Uma alegria, meu amigo. Me conta aí pro pessoal, onde é que as pessoas te encontram, quais são os seus canais, onde é que as pessoas podem aprender com você, se tem baita conhecimento. Eu nem contei pras pessoas o teu apelido de faculdade, que eu sei qual Isso fica no suspense, porque o suspense é uma ótima forma de terminar um podcast, né? Eu sei. Esse você não precisa falar, mas me conta aí onde é que as pessoas podem te encontrar para continuar te seguindo e aprender e consumir seus conteúdos. Muita alegria, meu irmão. Então, eu tenho uma iniciativa chamada Infinite Educational, que na verdade são diversas iniciativas para levar o conteúdo do mundo de gestão, especificamente desenhado para os profissionais de saúde.
A gente tem o infinityeducational.com, nós temos um podcast que estamos começando também agora, estamos no 10º episódio, se eu não me engano, e temos dentro lá da nossa plataforma diversas oportunidades de oferecer uma discussão, fazer ambientes de aprendizado. E, de verdade, Lassi, eu acho que o nosso tema lá dentro da Infinite Educational é que estamos todos aprendendo juntos. Então, é mais um convite que eu faço aos colegas para que se juntem a nós para aprendermos juntos. E tem Instagram, Rafael Munerato, alguma coisa, ou algum Facebook, alguma coisa que é o Twitter, alguma coisa assim? Ou tem, é só Instagram, tem o Instagram da Infinite Education. Eu acho que o meu Instagram, eu nem lembro mais como deve ser pra logar, mas o da Infinite Education tá lá, super ativo. Muito legal. Obrigado, foi... Eu que agradeço, meu irmão. Uma honra enorme. A gente tem muito assunto pra tratar, queria tratar outros assuntos importantes que você é o precursor aqui desses conhecimentos. Eu queria agradecer muito, obrigado pelo seu tempo. Eu queria agradecer aos ouvintes que estão escutando e estão ouvindo o Prontcast. Continue seguindo a ProntMed, façam parte dessa comunidade, assim como o Rafael falou, a gente tem que participar desse aprendizado em conjunto. Então, a gente juntar quem entende de tecnologia, quem entende da área médica e a gente junto caminhar com essa comunidade, tá sempre bem-vindo a participar e ouvir. Mandem suas sugestões. Quem sabe alguém que você indique vai estar aqui no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Fantástico. Eu que agradeço, Lassi, e a todo o time da ProntMed. Parabéns pelo trabalho, meu irmão. Valeu, obrigado. Um abraço. Você ouviu o Prontcast, conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Para saber mais, acesse nosso site prontmed.com e siga nossas redes sociais. Até a próxima!